Oi, Flávia, bom dia. Bom dia, Má. Bom dia, pessoal. Deixa eu só mandar o link da live aqui. Oi, Luiz, bom dia. Seja bem-vindo. Pera aí, gente. Deixa eu só fazer isso que vai facilitar. Aí, deixa eu convidar aqui o pessoal, a Maia e a Pati. Enquanto isso, bom dia, Tainá. Gente, quem tá chegando agora, não esquece de já ir curtindo e vamos republicar essa live pra gente poder levar ela pra mais pessoas, pode ser? Deixa eu convidando aqui. Deixa eu convidar a Má também aqui, peraí. Aí. Oi, Olá, Pati, gente, tudo bem? Bom dia. tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, quem tá chegando agora, não esquece de já ir curtindo. Oi, Má. Bom dia. Bom dia, Pati. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Sejam pessoal. bem-vindos aí, todo mundo. Pessoal, vamos chegar pelo menos 1K. Vou colocar 1K porque a galera às vezes demora pra fazer esse aquecimento, então 1K é mais fácil do pessoal chegar, tá? Então vamos todo mundo curtindo a live, tá? Indo, dando tap aí na tela. Quem puder republicar, pois é, Samurai, você viu? Há quanto tempo, principalmente a Mar, né? Que tava de férias, fazia um tempo que tava aí descansando, é bom, né? Eu também vou tirar as minhas. Precisamos. Todo mundo curtindo. Quem puder republicar também, pessoal, nesse comecinho, republica, tá? Só ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha amarelo aí que aparecer republicar, tá? E vamos todo mundo nos likes pra gente chegar no 1K e poder começar. Então a gente vai se apresentar nesse comecinho, enquanto a galera vai chegando, e aí a gente já começa quando chegar, pode ser? Então podem se apresentar primeiro e aí depois eu me apresento por último, pode ser? Veja quem quer falar primeiro, se é a Paty ou a Mar, e a gente começa. Vamos lá, deixa eu silenciar meu microfone aqui. Enquanto isso. Começo? Eu sou Patrícia, psicóloga e neuropsicóloga. Eu faço lives aqui no TikTok às 5h30 da manhã, bem cedinho. Também vou tirar um recesso aí no final do ano. A gente também tem que descansar, né, pessoal? Faz parte aí. E sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal, bom dia. Acredito que algumas pessoas que estejam aqui na live, se bobear, nem me conhecem, porque eu tenho andado um pouco sumida mesmo, mas meu nome é Marcela Oliveira, eu sou psicóloga clínica. Eu também faço live aqui no TikTok, tá? Ultimamente eu tô sumida e eu pretendo voltar com as lives só em janeiro mesmo, porque eu estou com obra na minha casa, então não tem nem espaço. E é uma obra grande, não tem nem espaço. Eu tô ficando aqui na casa da minha mãe, né? Então, eu tô me apresentando aqui, eu trabalho com a linha da TCC também, igual a das meninas, tá? Mas eu também faço live aqui no TikTok, mas em janeiro eu vou vir com um novo formato, com um novo horário. Então fiquem ligados, porque eu tô sempre postando por aqui, ok? Legal, perfeito. Pessoal, continuem curtindo que a gente já tá quase no 1K para poder começar. Inclusive, o nosso tema é esse aqui que eu coloquei aqui em cima, tá? Questão de insegurança, a gente vai falar sobre. Então, você que chegou agora, continua curtindo. Republica também, você que chegou agora, tá? Só apertar na telinha e clicar na opçãozinha amarelo pra gente já começar. E no caso, a gente já até chegou no 1K, eu acho que a gente já pode começar, né? Esse tema, então, que a gente vai dividir em 3 partes. Eu começo e aí depois as meninas vão falar também. Sejam todos muito bem-vindos aí, quem tá chegando. Jaci, obrigada por republicar. E no fim a gente vai abrir para vocês perguntarem alguma coisa. Se tiver dúvidas, né, sobre o tema e tudo mais, fiquem à vontade, combinado? Gente, então vamos começar, tá? Acho importante a gente trazer esse tema da insegurança, porque é um tema que muitas pessoas se identificam. Tem muita gente que vai se identificar até com alguns sinaizinhos que a gente vai colocar aqui sobre insegurança. É muito possível que você esteja também fazendo alguns comportamentos que são considerados de insegurança que eu vou falar, só que a gente nunca para perceber. Às vezes é uma coisa que a gente não presta muita atenção, tá? E por quê? Porque é um comportamento que a gente repete, só que muito no automático, sabe? A gente vai falar sobre isso. E quando a gente começa a ver que a gente está fazendo esse comportamento, já é um ponto interessante, porque a gente pode até começar uma terapia ou levar para terapia, se for o caso, que a gente se reconheça nisso ou reconheça alguém também, né? Que tá aí dentro dessa questão. Então eu vou começar aí dizendo para vocês, pessoal, que a insegurança, ela não é algo assim completamente escancarado. Eu acho que isso vai ser legal da gente conversar hoje, porque
chega aos pouquinhos, são sinaizinhos assim sutis, né? Coisas que aparecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que mostram que de fato são sinais de insegurança, tá? Então a gente vai perceber onde. Insegurança, ela aparece no jeito, por exemplo, que a gente se posiciona, sabe? Quando a gente tá com medo em alguma situação, vai aparecer em preocupações que a gente tem de maneira mais exagerada, com a reação da pessoa, do outro. Então, por isso que eu acredito ser um tema muito presente na vida das pessoas, né? Eu e as meninas, nós quisemos trazer esse tema justamente por isso, para que vocês entendam com mais clareza, né? Até que ponto é insegurança, até que ponto precisa buscar ajuda, que não precisa. Se vocês tiverem perguntas também, podem fazer aí. E sejam bem-vindos, tá? Ó, o Guilherme disse se insegurança tem a ver com traumas de rejeição da infância até a vida adulta. Pode ser que sim, tá? Na psicologia é muito do depende. Então pode ser um fator contribuinte com toda certeza, tá? Mas depende de cada caso, tá? Então você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Fica aqui na live que vai ser importante, tá? E continuem nos likes, gente. Não para nas curtidinhas, tá bom? Vamos falar então dos comportamentos mais comuns aí quando a gente diz da insegurança. Se eu entrar na parte de vocês, me avisem, tá, meninos? Qualquer coisa que eu freio e aí vocês falam, tá? Então assim, gente, ó, um dos comportamentos mais clássicos da insegurança é aquela pessoa que fica tentando adivinhar o que o outro tá pensando. Tem alguém que faz isso aqui na live? Quando eu falar esses sinais, vocês podem colocar eu aqui no chat para eu ver quantas pessoas se identificam com isso, tá? Então o primeiro comportamento é esse. Aquela pessoa que fica tentando adivinhar o que o outro tá pensando, né? É o que a gente chama na psicologia de leitura mental. É literalmente quando você fica colocando algumas possibilidades ali, sendo que não são necessariamente reais, né? A sua cabeça que cria. Então, por exemplo, você vai lá, manda uma mensagem, vamos lá para os exemplos mais típicos. Manda uma mensagem, a pessoa demora para responder, vamos supor, né? Aí pronto, já vem aquela leitura mental, já vem aqueles pensamentos da insegurança, né? A sua cabeça já cria 1000 cenários, pode ter até a ver com a ansiedade, tá? Então aqueles pensamentos de exatamente o que o Lorenzo colocou aqui. Seja bem-vindo, inclusive, Lorenzo, seja muito bem-vindo. Vem aqueles pensamentos, né, de será que eu falei demais? Será que eu soei estranho do jeito que eu disse? Será que essa pessoa ficou chateada comigo? Enfim, então essa questão de ficar tentando adivinhar o que o outro tá pensando. Por quê? Porque a gente carrega essa sensação de sempre tem alguma coisa errada, sempre tá querendo agradar a outra pessoa, né? E isso é um sinal muito importante que a gente coloca, tá? Ah lá, a Silva disse que fica desse jeito e vi outras pessoas que também se identificaram. Outro comportamento muito comum é aquele hábito que as pessoas têm de ficar reanalisando conversa, né? Ficar reanalisando 1001 vezes as mesmas conversas. Tem alguém que se identifica? Aquela pessoa que ela tá tendo uma conversa completamente normal com alguém, né? Chega em casa, vamos supor, e começa uma verdadeira investigação, né? Então você vai lá, você volta no chat, você vai lá e fica revendo a conversa, vendo se você falou alguma coisa de errado, fica tentando encontrar algum ponto onde você poderia ter agido diferente ou não, né? Então passa um tempo, isso vira um peso que não deveria ser, né? Você não consegue simplesmente viver aquela conversa normal, não. Cada detalhe você fica olhando pra ver onde que você vacilou, se vacilou e tudo mais, tá? Aí, ó, tem bastante gente, ó, gente, isso é um comportamento também que pode vir da insegurança. Tem também aquele outro comportamento, obrigada Igor pela casquinha, um outro psicólogo aí na live, ó, temos mais um. Sejam bem-vindos psicólogos que estão aqui, viu? É aquela pessoa que fica pedindo desculpa o tempo todo, tá? Isso também é um comportamento que pode vir da insegurança. Tem alguém que tá na live que faz isso? Eu não tô falando daquele pedido de desculpa que a gente faz assim consciente. A gente fez alguma coisa, vai lá e pede desculpa. Eu tô falando daquela pessoa insegura que se desculpa por tudo, até praticamente por existir. Literalmente. Então esbarro com alguém, desculpa. Eu dou uma opinião, desculpa. Alguém discorda de mim, eu peço desculpa. Né? Então tudo, a desculpa ela fica vindo ali como uma maneira de garantir que você não vai ser visto como alguém inconveniente. Então você fica o tempo todo desculpa, 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 tentando ocupar o menor espaço ali possível, para você não gerar nenhum desconforto para outra pessoa. Isso é sério, tá, gente?
Ah lá, a Patrícia colocou, parece que tudo que eu faço é errado. Então, essa questão desse medo de incomodar, uma pessoa que tem um medo constante de incomodar, quem é inseguro, gente, isso vem com muita força, né? Porque a pessoa, ela vem pensando, por exemplo, 1, 2, 3 vezes antes de mandar uma mensagem, sabe? Será que eu tô atrapalhando? Então, assim, você pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa com esse medo de incomodar, mas é algo, assim, absurdo, tá? Outra coisa importante, a questão de necessidade de aprovação, que também vai ter muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá, gente? Pessoas inseguras têm uma dificuldade muito grande de confiar no próprio julgamento, né? Então, antes de decidir qualquer coisa, desde uma escolha simples até uma escolha maior, elas precisam perguntar para alguém: o que você acha? Né? Você faria isso? Ficou bom ou não ficou? Você precisa daquela validação externa, né? Pra decidir alguma coisa. Isso também mostra sinal de uma pessoa insegura, tá, gente? Tem a ver com a criação que tivemos da infância. Eu vou falar disso, tá? Acho que não tá na parte das meninas, acredito que não, né, gente? Tá? Ah, tá na parte da Paty, então não vou entrar muito sobre isso. Mas pode ser, viu? Fica aqui na live. Quem que perguntou foi a... Cadê? A Patrícia. Aí, ó, a Patrícia, charada Paty. Fica aqui na live que a Paty vai falar sobre isso, viu? Fica aqui. Essas inseguranças, elas não se aparecem, melhor dizendo, elas não aparecem do nada, tá, gente? Pode ter muitos contextos aí que a gente vai falar sobre isso, desse padrão de funcionamento, combinado? Então, assim, eu trouxe alguns comportamentos mais comuns da insegurança. Eu acho que depois a gente pode conversar de maneira geral quando a galera for fazendo pergunta, para eu também não entrar muito aí, ó. Já ia entrar na parte das meninas, mas vocês conseguiram entender, né? Que insegurança, ela não vai afetar só a maneira como... Vocês estão escutando isso? Sempre quando eu tô fazendo live. A maneira como a gente pensa, tá? Não vai afetar só isso. Vai afetar também como você se relaciona, que vai ser até a parte que a Má vai entrar aí. Ela vai falar sobre essas influências, tá? Então, assim, e mais coisas ainda. Então, eu passo aqui a minha fala, depois a gente vai respondendo a galera, só pra não ficar prolongando muito. E gente que chegou agora, continua nos tabs e não esquece de republicar, tá bom? Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarela. E agora eu passo a minha fala, depois a gente discute mais tranquilo, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Teve uma pessoa aqui na live, Safira, perguntou se todas têm a mesma abordagem. E sim, tá? Todas nós atuamos com a terapia cognitivo-comportamental, ok? Pessoal, agora eu vou falar o que caracteriza a insegurança nos relacionamentos e nos vínculos afetivos. Então, uma pessoa insegura é facilmente reconhecida por um padrão bem específico, né? Que é o medo de ser trocada, o medo de ser substituída, o medo de não ser o suficiente. E a gente precisa ponderar que esses medos, geralmente, eles não são ditos. Eles se transformam em comportamentos. Então, como que a gente... Pessoas inseguras, né? Como que essas pessoas assim vai se comportar em um relacionamento? Porque geralmente a pessoa ela não vai falar que ela é insegura, mas ela vai demonstrar isso aonde? Nas ações, nos comportamentos. E a gente precisa ponderar que a insegurança é muito mais sobre a pessoa do que sobre o outro, do que sobre o parceiro, do que sobre a sua parceira. Então, uma pessoa insegura é aquela que vive com a sensação de que qualquer coisinha vai fazer com que o seu parceiro ou a sua parceira vá embora. Então, no dia a dia, isso tem algumas formas específicas de aparecer ali nos relacionamentos. Como, por exemplo, aquela pessoa que fica achando que vai ser trocada. Então, essa pessoa ela acaba prejudicando o relacionamento porque ela pode desenvolver vários padrões de pensamentos, vários padrões de comportamentos também, porque ela fica tentando, né, adivinhar se vai ser trocada. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a stalkear, ela começa a deduzir se o parceiro ou a parceira encontrou alguém melhor do que ela, e aí já começa, né, a gente consegue, inclusive, identificar uma pessoa
que é insegura e se sente insegura por esse padrãozinho de pensamento que é bem característico mesmo de uma pessoa insegura. Então, a pessoa insegura, ela sempre vai pensar ou deduzir, nossa, será que ele cansou de mim? Será que ele se cansou de mim? Será que ele vai me trocar? Então, qualquer silêncio já é um combustível ali para a pessoa. Não somente isso, tá? Mas a gente pode identificar outras coisas também, como, por exemplo, aquela pessoa que precisa de prova o tempo inteiro. Ou seja, ela tenta buscar afirmações ali. Então, ela fica perguntando, tá tudo bem? Você ainda me ama? Você ainda gosta de mim? E às vezes ela faz isso sem motivo específico, mas porque ela precisa dessa prova para alimentar essa insegurança dela. E aí ela acaba, né, desenvolvendo esse repertório. Às vezes isso pode ser muito cansativo dentro de um relacionamento, e aí a pessoa ela fica tentando ir em busca dessa prova o tempo todo. Bem como a Rafa falou, isso pode estar relacionado também com uma ansiedade. Então, o medo do abandono, ele sempre vai vir de uma forma muito intensa. Por exemplo, pessoas que é borderline, né, eles vivenciam esse medo de ser substituída, muito intenso. A gente tá falando de um medo muito intenso, tá, pessoal? Medo é uma coisa que todo mundo tem, mas isso são coisas que vai te prejudicar e prejudicar o outro também. Então, tem várias formas disso aparecer em um relacionamento. E também a gente precisa ponderar que o que seria uma pessoa insegura? Eu acredito que a grande maioria das pessoas vão se identificar. Uma pessoa que é muito ciumenta. Mas não é aquele ciúme que a psicologia considera como algo saudável. É aquele ciúme patológico. É aquele ciúme que prejudica a sua relação com você mesma e prejudica a sua relação com o outro. E quando a gente fala de uma pessoa muito ciumenta, a gente não tá falando de algo que vem do outro. A gente tá falando de algo que vem de você mesmo. Marcela, eu me identifiquei com isso, eu me considero uma pessoa muito ciumenta. E por que a gente precisa ponderar isso como uma importância? Porque o ciúme, ele destrói relacionamento. Então, eu conheço muitas pessoas que não estão em relacionamento mais, não pela falta de amor, mas porque o ciúme atrapalhou aquele vínculo. Então, os ciúmes, ele não vem do parceiro, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa muito ciumenta, a gente tá falando de uma pessoa, né, que precisa lidar ali com a própria insegurança. E a pessoa, às vezes, ela tem um medo, ela tem um ciúme tão exagerado, tão patológico, tão excessivo, e esse ciúme, às vezes, vem do medo ali de não ser o suficiente pro parceiro, e a pessoa começa a se comparar com todo mundo, qualquer ameaça para ela é algo perigoso, e aí a gente compara, inclusive, os ciúmes como a ansiedade. Por quê? A ansiedade, quando ela é patológica, na verdade, a ansiedade ela é uma emoção, e ela é uma emoção de proteção, ela tem uma função biológica. Então, a ansiedade, ela serve para nos proteger de perigos, mas perigos reais. E quando ela se torna patológica, a gente começa a criar várias imagens mentais ali, vários cenários, e às vezes cenários que não têm um perigo, que não tem uma ameaça evidente. O ciúmes, ele é a mesma coisa, a gente começa a criar cenários de infidelidade, a gente começa a criar cenários de traição, e às vezes a pessoa não tem nem evidência disso. Às vezes a pessoa não tem nem o motivo para isso, mas o que justifica isso? A insegurança que ela tem. Então, pessoas muito ciumentas, ela tem um grauzinho ali de insegurança. E a gente precisa ponderar isso. Então, do nada, né, essa pessoa começa a ver uma ameaça, mesmo sem motivo. Outro ponto também que pode se manifestar, a insegurança, quando ela não é dita, ela se manifesta, né, em comportamento, ela vai guiar o seu comportamento. É muito característico também aquela pessoa que evita conflito dentro do casamento, dentro de um noivado, dentro de um relacionamento. Por quê? Porque ela não quer se indispor. Então, ela acaba guardando tudo,
ela engole tudo, porque ela teme que pode ser deixada se caso ela expressar a opinião dela, se caso ela ponderar aquilo que é importante para ela, ou se ela começar a reconhecer a necessidade dela dentro daquele relacionamento. E às vezes ela não fala, ela guarda tudo para ela e fica inviável construir uma relação assim. Por quê? Porque relacionamento assim não chega em lugar nenhum. Relacionamento é sobre construção diária, sobre reciprocidade. Então, qualquer diálogo é importante. E a pessoa que é insegura, ela tem essa tendência em reprimir as emoções. E por que ela reprime? Porque ela teme que ela pode ser trocada se caso ela falar aquilo que ela pensa, ou aquilo que ela quer, aquilo que ela acredita. Então, a pessoa, para não correr o risco de ser punida, né, ela acaba não falando. Quem aqui se identificou com algumas coisas que eu trouxe aqui? Ó, o pessoal tá trazendo uma importância aqui, né? Compartilhar no status. Gente, vamos compartilhar no status dessa live, tá? E vamos lembrar que live não substitui terapia, tá? Então, se vocês se identificarem com tudo que a gente está falando aqui, busque por uma ajuda profissional. E só para finalizar, tá? Um dos comportamentos, né? Às vezes, a pessoa que é insegura, né? Como que ela pode se comportar também em um relacionamento? Ela tentar agradar demais. Então, a pessoa que sempre quer agradar muito, aquela pessoa que ela sempre quer ser ali, sempre quer agradar, sempre quer ajudar, sempre quer fazer mais do que todo mundo. Isso também pode ser um sinal de insegurança. E aí, as meninas falaram sobre, eu não sei se é válido falar isso agora, mas eu vou só resumir, né? Porque tem uma explicação por que a pessoa faz isso. Primeiro ponto que a gente precisa considerar é: ninguém nasce inseguro. A gente aprende em algum momento da vida a desenvolver essa insegurança. Eu vou falar de uma forma bem breve, tá? Mas quem quiser mandar pergunta aqui, pode mandar, que a gente vai responder no final. Mas, no fundo, essa pessoa, ela aprendeu a ser insegura porque ela começou a acreditar que se ela não for perfeita, né, as pessoas, os parceiros vão abandonar ela. E isso pode estar relacionado em relacionamento, amizade, em contextos familiares também. Então, a insegurança, ela não nasce do nada e ela vem, né, de algumas situações que acontecem na nossa vida, como, por exemplo, críticas antigas, né, pode ser uma das causas aí para a gente desenvolver insegurança, relacionamentos instáveis. Então, se a gente está falando de uma mulher que passou por um histórico ali de traição, por um relacionamento abusivo, essa pessoa pode, né, desenvolver uma insegurança e a nível de atrapalhar ela até mesmo nos próximos relacionamentos. E aí já entra um pouco na parte da Paty, né? Falta de validação, seja dentro de um casamento, seja na infância, na sua criação. Então, a gente entende que essa validação ela é importante, mas eu vou deixar a Paty falar sobre essa parte. Abandono também. Então, pode ser a criança, ou até mesmo na fase adulta, né? A pessoa que se sente abandonada, a criança que se sente abandonada pelos pais ali. Então, essa pessoa ela pode, né, desenvolver uma insegurança, enfim. Autoimagem pode estar relacionada com muitas coisas. E por que isso acontece, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona, a insegurança, os ciúmes, a ansiedade, tem o mesmo ali padrão. Então, o nosso cérebro, ele entra em modo de ameaça, só que de uma forma desregulada, bem como eu expliquei lá no início. Então, qualquer coisinha vira perigo, qualquer coisinha vira uma ameaça. Se a pessoa já demora, o seu parceiro ou sua parceira, enfim, o seu esposo, sua esposa, demora um minutinho para responder a mensagem, você já vê aquilo ali como uma ameaça. Você pode interpretar aquilo ali, ele não me ama mais, ele está me abandonando, ele está me ignorando. E aí você começa a criar cenários. Se fosse fulano de tal, você respondia. Se fosse sua mãe, você respondia. E aí isso vira um ciclo, né, confuso no seu relacionamento. Isso pode não só prejudicar você, porque isso traz sofrimento para a pessoa, mas também prejudicar os seus relacionamentos. Agora eu vou passar a minha parte para a Paty, que eu acredito que ela vai ponderar algumas coisas aí importantes.
Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bora de tap. O tap tem que ser dado na telinha da Rafa, tá? Na janelinha dela, vocês batem o dedinho aí para subir e a gente alcançar mais pessoas. Afinal, esse é um assunto muito relevante. O TikTok, ele vai entender que a saúde mental é prioridade para vocês à medida que vocês aí compartilharem, seguirem. Vai na janelinha de cada uma de nós e clica nesse mais para vocês seguirem a gente também, tá bom? Uma pergunta que o Luiz fez, que é interessante a gente falar sobre isso, é se a falta de hobbies pode alimentar a insegurança, pode gerar mais insegurança na pessoa? Se a gente for refletir de uma forma aprofundada, sim. Pensa só, eu não tenho hábitos, eu não tenho uma rotina estabelecida, eu não tenho atividades que eu gosto de fazer, e o hobby pode ser tanto individual quanto em grupo, em contato com outras pessoas, então eu vou acabar ficando ali mais à mercê do outro, das atividades que a outra pessoa gosta de realizar, e eu não vou ter ali uma identidade firmada. Então, eu acho que faz muito sentido, Luiz, a ponderação que você trouxe. É fundamental, sim, que a gente tenha uma vida para além do outro, né? Pra gente se sentir bem, pra gente se sentir realizado. Então, acho que é válido o ponderamento que você fez. Nós vamos falar, então, sobre por que a pessoa é insegura e como começar a trabalhar isso. Então, quando a gente fala o porquê alguém é inseguro, a gente precisa ir lá para a raiz. E a raiz vai dizer da nossa história, das nossas experiências, das nossas vivências. Tudo começa na infância. Quem assiste as minhas lives sabe que eu falo muito sobre isso e que, de fato, a gente vai precisar olhar para suas relações primárias. Como que foi lá com seus cuidadores principais? Existia muita crítica? Existia muita cobrança na sua infância? Esse é o primeiro aspecto. Às vezes a gente tem pais que vieram de uma criação extremamente rígida e eles exigem muito dos filhos. Eles não fazem isso de propósito. A gente não tá aqui no lugar de encontrar o vilão, a justificativa pelo fato da gente ser inseguro, né? Dar uma desculpa. Ah, eu sou insegura porque a minha mãe exigia muito de mim. Esse não é o caminho. A gente levanta essas questões para poder simplesmente entender qual que é o problema. Quando você vai no médico, ele não vai te perguntar quais são os sintomas, o que você está sentindo para te prescrever o melhor medicamento. Então a gente precisa entender por que você é inseguro. De onde que vem isso? Qual que é a raiz disso? Onde que isso começou? Para tratar de uma forma eficiente na terapia. A live aqui, ela tá longe de ser um passo a passo para você já seguir e se livrar da insegurança. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é trazer informação. Que você crie consciência para buscar caminhos para ser uma pessoa mais segura. E essa busca pode ser através do autoconhecimento, leituras, cursos, pode ser através da terapia, que é o que a gente mais recomenda. Então, falar da infância não significa achar culpados. E sim entender por que você se comporta como você se comporta hoje. Por que eu, nos encontros, nas relações sociais, eu sou essa pessoa tão insegura? Por que eu fico me comparando? Aí, quando eu entendo lá na raiz, os meus pais, eles exigiam demais de mim. Então, eu preciso que você, pai e mãe, já pense assim, será que eu tenho exigido demais dos meus filhos? Será que eu tô repetindo um padrão? Eu tô fazendo assim como os meus pais faziam comigo? Já é um ponto de alerta pra gente refletir sobre isso hoje. Se você já sair daqui fazendo essa reflexão e mudando de conduta, a gente já vai ter ganhado o nosso dia. Até porque a gente precisa entender que cada criança vai ter habilidades para aquela faixa etária. Então, se você tinha 5 anos de idade e a sua mãe fazia você lavar vasilhas e exigia de você uma excelência na execução dessa tarefa, poxa, 5 anos é uma idade que você vai conseguir de fato concluir essa tarefa com esmero, com êxito? Provavelmente não, você não tem as habilidades motoras necessárias, muito menos a instrução de como ser feito. Então pode ser que na sua vida a insegurança já partiu daí, do tanto de crítica que você foi recebendo ao longo da sua trajetória. Começou na sua infância e foi estendendo ao longo da sua vida, o que vira um gatilho. Toda vez que você lidar com alguma situação em que você errar, você já logo vai ficar inseguro.
Nossa, eu não sou boa o suficiente, tá vendo? Nada que eu faço sai como deveria sair. Porque, olha lá, o meu chefe tá me criticando. O meu marido tá me pontuando aqui que eu deixei sabão na vasilha. Isso vai ligar com a sua infância, com aquilo que os seus pais falavam sobre você. E não é uma verdade absoluta. Era uma construção que eles fizeram considerando que naquela época os pais não entendiam sobre faixa etária, sobre o que cada pessoa consegue fazer em determinada idade. Então, as crianças eram tratadas como mini adultos. Essa é a realidade. Quem é dos anos 80 aqui, 50, 60, 70, 80, 90, sabe que essa era a nossa realidade. Nós éramos tratados, que eu me enquadro aí nessa faixa etária, como mini adultos. Os adultos esperavam da gente um certo desempenho no qual a gente não dava conta de alcançar. E a gente era rotulado, xingado de forma muito severa por não conseguir dar conta daquilo que era esperado da gente. O segundo ponto vai ser a falta de validação emocional. Lembra? A gente está falando das raízes. O que gera insegurança em você? Então, se você vem de um ambiente familiar em que tudo era drama, coisa de criança, para de chorar à toa, você cresce sem essa base, sem essa fortaleza. Ao contrário de quem vem de um ambiente de filho, eu entendo, o amiguinho rasgou o seu desenho e você ficou triste, você chorou. Tá tudo bem se sentir assim. Agora, ai, me deixa de besteira, você vai ficar chorando por causa de um desenho? Toma uma folha aqui, faz outro. Vocês percebem a diferença? E eu sei que muitos de vocês foram tratados aí como o segundo caso aqui, né? Larga de besteira, larga de frescura, para de chorar à toa, vou te dar um motivo para você chorar. A Gleice falou, eu choro porque não posso bater na pessoa. Gleice, eu entendo, você fica com tanta raiva ali que acaba... Porque você gostaria de fazer uma justiça com as próprias mãos, mas não seria adequado, né? Que você acaba chorando de raiva. Entendo, mas, né, olha as consequências que o agredir geraria para sua vida. Até um processo, né? Se a gente for pensar uma prisão, não seria muito legal, não seria muito adequado, não, né? E tá tudo bem chorar aí e encontrar outras formas de lidar com essa situação. Terceiro, relacionamentos abusivos, instáveis, imprevisíveis. O que a gente precisa entender? Se você é uma pessoa que veio de um lar inseguro, sem uma base sólida, provavelmente você vai repetir esses padrões, você vai repetir esse ciclo. Então, você vai se relacionar com pessoas muito semelhantes aos seus pais. Gente, de forma inconsciente. A gente repete esses padrões sem ao menos perceber que eles estão sendo repetidos. Sabe por quê? Isso é algo que você já conhece. Você encontra alguém que tem um perfil muito parecido com o do seu pai, você já conhece esse repertório. Você se sente em casa. Você acha que é o melhor pra você. A gente fica com aquela concepção de que relacionamentos são difíceis mesmo. Que é sofrido, que a gente tem que batalhar, né? Que a gente tem que lutar pra dar certo. Mas será que tem que ser assim? A gente precisa começar a se questionar. Se esse relacionamento tá trazendo muitos machucados na alma, né? Às vezes até físico, aí já entra em caso de polícia, né, gente? Mas se tá causando machucados na alma, a gente precisa olhar pra isso. Será que relacionamentos saudáveis são assim mesmo? Ou eu tô repetindo um padrão? Será que eu tô repetindo a história da minha mãe? Quem que mandou aí o presente? Obrigada, gratidão. Vocês viram quem que foi? Que mandou os corações? Obrigada demais por presentear a gente. Não vi quem... Mariposa. Mariposa? Gratidão, viu? Obrigada por ser aí um apoiador ou uma apoiadora da nossa live. Experiências de abandono. Gente, seja abandono real ou abandono emocional. O abandono real foi seu pai, sua mãe não quis te criar, te deu para adoção. Isso aí é um abandono real. Eles não puderam cuidar de você, você foi cuidado por terceiros, por outras pessoas. O abandono emocional é aqueles pais que muitas vezes eles são ausentes emocionalmente, né? Te deixa se virar com relação dos campos das emoções ali, não te acolhe, não te acalenta, não te dá um direcionamento.
que é o que a gente chama de abandono assistido. Inclusive, vamos até fazer uma live sobre isso. Foi sugestão lá no grupo Neurando. Depois a gente vai fazer uma live sobre isso, sobre abandono assistido. Fiquem ligadinhos por aí, tá? No meu perfil, né? Que eu nem sei se as meninas vão comprar essa ideia. Mas se elas comprarem, a gente faz no quadro Papo de Psi também. Fechou? Perfeccionismo como forma de merecer afeto. Aí quem perguntou sobre o perfeccionismo já entra aqui. Às vezes você vem de um estilo de criação em que você entendeu que se você fizesse coisas e fizesse com esmero, com qualidade, você seria amado, seria visto, seria valorizado. O que acontece com essa criança? Sabe aquela criança que todo mundo acha fofinho, acha lindo? Nossa, que gracinha, ela se vira. Ela se cuida sozinha, ela organiza o próprio quarto e é uma criança tão jovem para dar conta de tantas responsabilidades. Provavelmente essa criança aprendeu que toda vez que ela faz mais do que se espera para a faixa etária dela, os adultos se alegram demais. Você cresce repetindo esse repertório. Você acha que precisa ser boa demais o tempo todo, fazer muito e com excelência para receber afeto. Mas isso é um campo minado, né, gente? O perfeccionismo, ele não é qualidade, como muitas pessoas acreditam que seja. Na verdade, ele pode gerar adoecimento, porque nada tá bom o suficiente, a régua é sempre muito alta. Pensa só nos impactos disso para a nossa vida e para as nossas relações. A gente tem também a comparação. Essa daqui é o campo minado da insegurança. Gosto de dar um exemplo assim, você vai para um evento social, mulheres são muito acometidas por essa realidade. Você se programa antes, pensa no look, se arruma. Você acha que você tá arrasando. Você olha no espelho e fala, nossa, estou bonitona, vou arrasar no encontro. Chega lá, primeira pessoa que você cruza tá elegantérrima, assim, ó. Naquele look, alto padrão. Aí você já olha e fala, acho que a minha escolha não foi boa o suficiente. Tem pessoas aqui muito melhores do que eu. Isso automaticamente vai gerar um gatilho e uma insegurança enorme em você. Você já não vai se sentir confortável mais. Você vai começar a questionar as suas escolhas. E aí eu costumo dizer que se a gente não parar para refletir sobre isso, a gente alimenta esse tipo de pensamento e a gente vai ficar sempre se sentindo insegura. Então, qual seria a melhor forma da gente raciocinar sobre isso? Bom, cheguei nesse evento e vi que tinham mulheres belíssimas. Eu fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha. Para um próximo evento, eu já sei exatamente que tipo de padrão que eu preciso enxergar, que tipo de roupa que eu preciso usar para eu me sentir melhor comigo mesma. Percebe que aí eu avalio a situação, eu não fico me vitimizando e falando, ai, tadinha de mim, como eu sou simples, que eu não tenho roupa para esse tipo de evento, eu não quero ir mais. Muitas pessoas vão para esse lugar de coitadinha, da sua própria história, de humilde, de não ter recursos necessários. Isso não ajuda a gente, não, isso só atrapalha. Olhar para sua história e ficar coitadinha de mim, os meus pais foram muito duros comigo e por isso eu sou tão insegura, não vai te tirar desse lugar. Vai fazer você permanecer aí, tendo insucesso, se sentindo desvalorizada, que tá atrasada, que não conquistou nada o suficiente na sua vida, que as pessoas estão melhores que você. Isso não te ajuda em nada, só te atrasa na vida de fato. Então a gente precisa se responsabilizar e pensar em alternativas. Já adiantei uma estratégia aqui para vocês entenderem aí. Se você tem esse perfil inseguro, como que você tem que raciocinar diante de uma frustração? Como que você tem que conversar com a sua própria mente para você conseguir mudar de perspectiva? Tá bom? E como começar então a trabalhar isso? Como a gente então modifica essa insegurança? Já que insegurança é um comportamento aprendido. Se é um comportamento aprendido, a Mar já até sinalizou isso pra gente, tem como desaprender. Ou melhor, tem como modificar. Então, como que a gente modifica isso e se torna a pessoa mais confiante, que confia no seu potencial, vê a sua capacidade? Gente, gratidão pelos presentes, viu? Obrigada demais, Vivi. Muito obrigada.
Primeiro passo é identificar os pensamentos automáticos, igual eu dei nesse exemplo aqui. O que está acontecendo comigo que está fazendo eu me sentir inadequada? Ah, é porque eu estou vendo as pessoas e estou achando que elas estão mais arrumadas do que eu, que elas estão mais bem vestidas, estão mais maquiadas. Isso aí é um pensamento automático negativo, em qual eu começo a me sentir inadequada. Não, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho uma roupa dentro do padrão de exigência, é melhor eu nem ter vindo. Pensamentos automáticos negativos. Como a gente modifica esses pensamentos? Pensando por uma perspectiva que seja mais realista. Na próxima vez, eu vou me preparar melhor para esse evento, porque agora eu já sei qual que é o padrão. Na próxima vez, eu vou me sentir mais confiante, porque eu vou estar arrumada à altura. Um exemplo aí, né, de como. Cada situação vai ter uma reflexão diferente, né? E a gente precisa treinar isso até ficar muito bom. Em fazer isso de forma até automática. No começo, pessoal, é difícil mesmo. Quando você começa a questionar pensamento, você nem sabe qual que é o seu fluxo de pensamento, você fica meio perdido. Mas com o tempo, você vai se tornando um especialista nessa área. Então, automaticamente, você já faz todo o raciocínio, o seu humor já melhora. Então, nada do que é muita prática para te ajudar aí a ter pensamentos mais realistas, tá? E mais otimistas. Reconhecer gatilhos. Isso aqui é importantíssimo. Pessoas, situações, tom de voz, expectativas. Então, se você cria uma expectativa na sua roupa, por exemplo, e chega lá e tem gente mais arrumada, olha aí você se frustrando, porque a sua expectativa estava muito alta pro look que você preparou. Se você veio de um lar aí, a Patrícia perguntou, ter uma mãe narcisista pode aumentar a insegurança? A gente não gosta de utilizar esse termo de diagnosticar pessoas sem essas pessoas terem diagnóstico. Então, a gente vai falar aqui sobre traços tóxicos, tá bom? Então, uma pessoa com traços tóxicos, uma pessoa com traços narcísicos, você foi criada por essa pessoa. Pode ser que você seja mais insegura? Sim, confere. Lembra do lugar de crítica que eu falei aqui no começo da minha fala? Se você vem desse lugar em que você sofre constantes críticas, inadequação, nada que você faz é bom o suficiente, isso pode aumentar a insegurança, sim. Você pode crescer aí se sentindo uma pessoa mais insegura, mais frágil, que não dá conta. Então, é importante a gente olhar para os gatilhos. Então, por exemplo, se eu tenho uma amiga que o jeito dela falar é muito semelhante ao jeito da minha mãe falar, e minha mãe era extremamente autoritária, isso pode ser o gatilho da insegurança. E aí você não se sentir confortável na presença da sua amiga. Toda vez que ela te manda uma mensagem e fala, preciso falar com você, você já fica em modo alerta. Ai, meu Deus, o que será que vem agora? O coração já dispara, você fica toda tensa, andando pra lá e pra cá. Enquanto ela não fala, você não tem paz. Tá vendo como é que é importante a gente ir pra terapia e entender quais são os nossos gatilhos? Porque aí a gente pode dialogar com a amiga e falar, olha, quando você fala com tal tom de voz, faz eu lembrar da minha mãe. Eu não tive uma experiência muito boa com a minha mãe. Será que você consegue mudar? Será que você consegue falar comigo de uma outra forma? Isso melhora os nossos relacionamentos, as nossas relações. Construir autoafirmações realistas. Aqui, gente, não tem a ver com aqueles papos de coach. Eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu tenho todo o potencial do mundo. Gente, isso é papo de coach. Autoafirmação tem relação de eu ser uma pessoa mais pé no chão. Quer ver um exemplo aqui? Eu não preciso ser perfeita para ser respeitada. Eu não preciso fazer tudo no padrão para que as pessoas me respeitem. Eu posso levar as coisas com mais tranquilidade. Eu sei que as pessoas têm esse hábito de pegar essas frases e ficar ecoando até elas se tornarem reais, mas se você não se acha uma pessoa incrível, vai adiantar você ficar falando, eu sou incrível, eu sou forte, eu sou maravilhosa, eu sou determinada. Frases de impacto não resolvem nada se vocês não modificarem comportamento. A gente precisa focar na modificação de comportamento, ao invés de ficar ecoando frases positivas. É uma crítica que a gente da psicologia faz, tá?
Tá tudo bem se você gosta de um coach aí, você se sente mais motivado, tá tudo certo. Eu costumo dizer assim, se você já trabalhou suas dificuldades, seus traumas, seus pontos de fragilidade na terapia, vai, se joga no coach lá, porque realmente, quando você já tá com a sua vida bem resolvida e tem uma experiência com o coach, você tem uma motivação, assim, você tem um direcionamento para subir um degrau na sua vida. Mas, se você tá todo quebrado, preso na sua história, com um monte de questão mal resolvida, você vai para um coach, você vai se frustrar. Tá? A gente precisa entender qual que é a hora de cada coisa na nossa vida. Isso é importantíssimo. Fortalecer a autoestima pela experiência. Então, pequenas ações que promovam em si que você consegue. Então, é muito importante a gente trabalhar que a autoestima que não está relacionado só com beleza, não, tá? Está relacionado com habilidades, o que eu faço que é bom, sobre o meu valor. Então, a autoestima vai muito além de beleza, de aparência. Diz mais do interno. O meu interno tá tão brilhante, assim, tá tão bem resolvido que isso é mostrado do lado de fora. É mostrado na minha imagem, no meu semblante, porque eu tô muito bem resolvida por dentro. Terapia, chave fundamental, a gente vai sempre recomendar aqui. Você se identificou com tudo que a gente falou? Você se considera uma pessoa insegura? Então, a chave para você modificar esses padrões e ser uma pessoa mais confiante é o seu processo de terapia. Olhar para a sua história, para suas crenças, para suas dificuldades e ter estratégias para poder fazer modificação de comportamento. E para a gente fechar, a gente vai precisar entender que para você parar de se sentir inseguro, então você precisa parar de se comportar como alguém insegura. Essa é a chave. Mudar o sentido sem mudar o comportamento é quase impossível. Então a gente vai ter que modificar esses comportamentos que geram insegurança. Por exemplo, o comportamento de ficar se comparando. Vai adiantar alguma coisa? Você ficar ali, nossa, mas o vestido dela é mais bonito. Ah, não, mas a minha maquiagem tá melhor. Vai adiantar do que você ficar fazendo isso? Então, você vai precisar modificar esse comportamento para se tornar uma pessoa mais segura. A gente precisa atuar no comportamento. Fechou? Vamos abrir para as perguntas? Vamos abrir. Pessoal, ó, se vocês tiverem perguntas agora sobre o tema, podem mandar, fiquem à vontade, tá? Eu vi que bastante gente participou mandando um pouquinho sobre cada um, né? Frases assim sobre o que eles passam e tudo mais. Isso é legal, essa participação de vocês. Quem mandou pergunta antes, enquanto a Paty estava falando, ou eu, ou a Má, manda de novo, por gentileza. Vocês mandam de novo a pergunta que vocês enviaram, porque se a gente voltar tudo, vai ficar muito... Eu vi perguntas lá de trás, tá? Então fiquem à vontade aí para mandarem as perguntas, se vocês tiverem. Enquanto o pessoal vai fazendo a pergunta aí no chat e vai mandando, eu queria só ponderar um negócio aqui que a Paty falou sobre, que eu acho muito importante na hora quando ela falou a questão do coach, né? O coach, ele faz exatamente isso que a Paty trouxe, né? Ele faz você sempre ir pro lado do positivismo, né? Você tem que pensar positivo, porque... E a psicologia, ela já é totalmente diferente, né? Nós acreditamos que pensar positivo é super importante, mas pensar positivo não muda a vida de ninguém. Então, o que a gente trabalha muito é o padrão de pensamento. E é muito comum, a gente consegue identificar na clínica quando a pessoa é insegura, né? Porque esses padrões, por mais que seja inconsciente para a pessoa é inconsciente, às vezes ela nem percebe, mas o psicólogo tem contato com isso, a gente já consegue ver. Ela é insegura. Por quê? Por conta da forma que aquela pessoa vai pensando. E aí, o que eu gostaria de falar, né, sobre a insegurança? Eu vejo que muitas pessoas sentem muito medo, né? Medo de ser trocada, medo de ser substituída, né? E isso não te faz fraca, né? Isso, você pode sentir medo, eu acredito que você tem sim que acolher suas emoções, mas isso não te torna uma mulher ou um homem fraco. E não só isso, né? A gente vivencia desafios,
né? Mas ao mesmo tempo você não precisa ficar presa naquilo que você imagina, né? Às vezes você é uma pessoa que fica imaginando assim, ah, eu não sou o suficiente, ah, eu não consigo ser melhor. Você não precisa ficar presa nesse pensamento. Até porque foi o que a gente falou, né? A insegurança é algo que você aprendeu em algum momento da sua vida. Você pode ter aprendido no histórico de traição? Pode, mas você também pode ter aprendido na convivência com os seus pais, numa experiência de abandono. Teve uma pessoa que perguntou sobre se experiência de rejeição também. A experiência de rejeição também vale. Às vezes você foi rejeitado num casamento, num noivado, num namoro, na sua infância, com os seus pais, porque existem pais que rejeitam filhos sim, tá? Então isso pode fazer com que a pessoa se sinta insegura. Como que essa pessoa na fase adulta vai crescer se sentindo segura, com apego seguro? Não tem como. Então você aprendeu isso em algum momento. Então tem muitas mulheres que se acolhe para não se perder, mas imagina uma coisa, se perder também vai doer muito. Então, fica aí, né? Existem escolhas e a gente pode escolher. Tem pessoas que faz isso para não se perder, mas se perder de si também é muito doloroso. Então, fica essa reflexão aqui para hoje. Legal, perfeito. Vi algumas perguntinhas, mas não são sobre o tema. Acho que a única pergunta acho que foi a Nayara. Eu acho que fala Nayara, perdoa se eu estiver errada, porque tem um H no final. Então eu imaginei que não era Nayara. Mas enfim, ela disse que como tornar consciente, então, né? Acredito que ela deve ter chegado agora, no finalzinho, né? Mas a gente disse muito sobre a importância do processo terapêutico, né? Sobre a importância de você ter aquele espaço para, de fato, tornar essas coisas mais conscientes e entender muito do que a Patrícia falou. Acho que ela não deve ter, não devia estar na live, mas entender, né? As raízes, primeiro ir para a raiz ali, para depois ir trabalhando comportamentos e mudanças de pensamento. A gente explicou um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, resumidamente, seria terapia. Eu tinha perguntado também como que a neurociência pode explicar isso. Eu estudo muito sobre a neurociência. É uma temática que me desperta bastante atenção. E a neurociência, ela fala exatamente o quê, né? Se você fica o tempo todo se afirmando que você é incapaz, né, que você é insuficiente, que você não vai dar conta, o seu cérebro vai procurar viés para confirmar essa ideia. Então, como que a gente lida com isso? Em ação, né? Desenvolvendo a autoestima, entendendo da onde que isso vem, modificando os padrões de pensamento. E a neurociência fala exatamente isso. Tudo aquilo que você fala para você mesmo, o seu cérebro vai procurar viés para confirmar aquilo ali. O Juninho comentou sobre o santo não bateu, né? Essa expressão que a gente fala, o santo não bateu. Se isso tem relação com ativação de gatilhos, e pode ter relação com ativação de gatilhos, sim. Você tem ali uma primeira vivência com a pessoa, você nem conhece ela e fala, não gostei, o santo não bateu. Será que tem relação com alguma questão da sua história? Alguma pessoa que você teve uma experiência difícil e essa pessoa nova que você conheceu se parece com essa pessoa? Ou teve uma fala semelhante? A gente tem que parar para avaliar isso. Por que o santo não tá batendo? Por que eu não gostei dessa pessoa? Ela se parece com quem da minha história? Ela falou algo que alguém disse da minha história? Que pessoa que foi? Parece com a fala da minha mãe? Parece da fala daquela minha amiga que é ex-amiga? Parece com aquela minha ex-chefe de trabalho abusiva? A gente precisa parar para poder refletir um pouco sobre isso, para entender se foi uma fala, se foi uma ação isolada, ou se realmente aquela pessoa ela tem valores e princípios que não são semelhantes aos seus e por isso que você não teve uma identificação. E a partir da neurociência, como a Má muito bem pontuou, tem relação com padrões de comportamento. Então, a gente vai ter que mudar as nossas ações, a nossa forma de pensar. Através da terapia baseada em evidências, como a TCC, por exemplo, a gente tem essas melhoras. Acho que cadê? Peraí, deixa eu voltar aqui.
Eu tinha visto uma perguntinha do tema aqui, peraí. Tiveram algumas perguntas. Gente, os outros temas a gente faz lives individuais, tá? Se vocês quiserem. Depois a gente até pode falar sobre isso. Foi o Ricardo. O Ricardo disse uma pessoa... Eu acredito que ele deve ter falado neurodivergente. É mais inseguro por natureza. Ele perguntou. E eu acredito que, na realidade... Isso depende, né, Paty, de cada um, né? Não necessariamente o transtorno em específico é uma regra para isso, acredito eu. Wagner, o tema é insegurança. Eu acho que tem mais relação com as experiências, né, familiares, com o julgamento, com os rótulos que você foi recebendo ao longo da vida. Isso que vai contribuir para essa maior insegurança. Então, vamos pensar a pessoa com TDAH, neurodivergente. Ela veio de um lado de, mas você é estabanado, não presta para fazer nada, não termina nada, olha que bagunça, que porcaria, tudo seu fica sujo, desorganizado. Esses rótulos que você vai recebendo por não ter o diagnóstico, não ter um tratamento adequado, faz você se sentir inseguro, se sentir insegura. Então, não tem relação em si com a condição de neurodivergência. Tem relação com os rótulos que você foi recebendo ao longo da vida. A Diane trouxe uma pergunta, ela falou, para melhorar essa questão de insegurança, o melhor seria se separar de quem me traz isso? E aí entre os famosos dependes da psicologia, porque, Jenny, a gente sabe que, acho que foi o que a gente falou no comecinho, insegurança é muito mais assim interno, né? É mais de dentro para fora. Se bem que alguns aspectos externos de fato contribuem para a questão do surgimento da insegurança e tudo mais. Mas assim, o que vocês acham, meninas? Eu acredito que realmente depende, né? Porque será que necessariamente precisaríamos ter esse distanciamento? Poderia contribuir, né? Mas... Olha só, vou trazer a gente vai racionalizar sobre essa questão da Jenny. Primeiramente, depende, né? Porque a gente precisa considerar o contexto. Se a gente está falando de uma pessoa que é menor de idade, não tem para onde ir, né? Como que ela vai se separar, né, de quem traz isso para ela? Então, são casos um pouco delicados, mas o que a gente pensa sobre isso? Inclusive, eu já trabalhei isso com uma paciente minha, né? Então, a gente está falando de uma mulher adulta que já tem a empresa dela, uma mulher que já é mãe, né? Uma mulher que já tem a vida dela estável, que já tem a vida dela financeira. Então, a gente precisa entender uma coisa, quando a gente fala sobre o cuidado com a saúde mental, a gente precisa ponderar o que vai nos regular emocionalmente e o que vai desregular. Então, se você está perto de uma pessoa, estar convivendo com uma pessoa que te faz se sentir mal, que te deixa insegura, então a gente entende que essa pessoa vai te desregular emocionalmente e provocar sentimentos ruins em você. Então, eu acho que se afastar é uma forma saudável de lidar com isso, né? Então, só para vocês ponderarem aqui, vou trazer um exemplo simples. Eu já trabalhei um caso muito sério. Minha paciente estava em processo de cicatrização. E aí eu percebi que um certo ambiente, não só eu, ela mesma trouxe isso. E aí eu até falei com ela, falei assim, olha, eu já percebi isso. E sempre quando você vai nesse lugar, você tem forte crise de ansiedade, né? Você sempre me manda mensagem falando que ficou mal. Então a gente está falando de um ambiente que diminui o repertório dela, que desregula ela emocionalmente. E uma das nossas metas terapêuticas foi ela não ficar indo nesse lugar. E assim, deu um efeito surreal na saúde mental dela e foi uma das formas que a gente encontrou dela cuidar da saúde mental sem ela ficar ali desregulada emocionalmente. Então eu vejo isso até mesmo como uma regulação emocional. Legal, perfeito. Deixa eu ver se teve mais perguntas. Wagner, no caso eu não atendo presencial, tá? Eu só atendo online. Eu sou aqui de São Paulo, mas não atendo presencial. O Ricardo colocou aqui. E quando somos nós os gatilhos de insegurança para alguém? Ricardo, o primeiro ponto é que a gente só vai saber se somos
gatilho de segurança pra alguém se essa pessoa falar. Como que a gente vai saber isso? Então, se uma fala minha desencadeia no meu marido um gatilho, ele precisa me falar sobre isso. O amor, quando você fala assim comigo, lembra minha mãe. E foi uma experiência muito negativa pra mim. Será que tem como você não falar dessa forma? Só vamos saber se o outro nos comunicar. Agora, se o outro nos comunicou e a gente tá falando ema, cada um com seus problemas, a gente não tá sendo gentil. Então, eu preciso me colocar no lugar dele e me comprometer em falar de uma forma diferente, já que eu sei que aquela forma de falar é gatilho pra ele. Então, cadê a empatia? Cadê a compaixão aí com o outro? Nossa, legal, boa, é verdade, né? Como que a gente vai saber, né? A pessoa precisa de fato dizer aí pra gente. Tivemos mais perguntas? Tá, o Silas trouxe. Bom, as outras aqui não são tão relacionadas, né? Ao tema. Alguma mais? Acredito que não tenham mais. Vocês querem falar sobre as lives individuais enquanto isso? Aí a gente dá um tempo deles mandarem. Não sei se tem mais. Mas vamos falando. Daí eles vão mandando o restante. A Jane até trouxe aqui uma situação pessoal, né? Do marido. Que ela pontuava pra ele que o jeito dele falar parecia com a forma como o pai dela falava. E aí ele disse pra ela que isso era um problema dela e não dele. Olha que delicado, né? Quando a gente olha pra esse aspecto. Quando o outro não quer entender isso e falar, mas você se vira isso. Tem relação com você e seu pai, eu não tenho nada a ver com isso. Isso compromete a relação. Então, seria muito interessante até, quem sabe, se for uma possibilidade da terapia de casal, para melhorar a comunicação, para desenvolver empatia, autocompaixão, porque afinal, vocês são aí um só, né? Então, vocês estão dividindo a vida juntos, então vocês estão se comprometendo na saúde, na riqueza, né? Na saúde, na doença e tudo mais. Então, olha, a gente precisa se preocupar com o bem-estar emocional do outro também. Não só questões financeiras, não só questões práticas com relação à criação de filhos, a gente também tem uma responsabilidade aí emocional para com o outro, de se comprometer com o processo dele. Agora, se essa pessoa não quer se comprometer, será que ela entendeu o que é um casamento? Fica aí o questionamento para vocês conversarem juntos enquanto casal e sugiro aí a terapia de casal, tá? Gente, no perfil eu falo muito sobre TDAH, TEA, neurodivergência, mas nas lives eu trago assuntos no geral. Eu tô muito voltada agora para assuntos de desenvolvimento pessoal, crescimento, amadurecimento emocional. Eu tô mais com essa pegada agora. Então, as lives de 5h30 da manhã, vocês já acordam com papo de adulto. A gente tá nesse nível. Então, se você é uma pessoa, né, que tá ali... O quê? Gosto. Aí, ó, a Má gosta. Se você tá naquele campo ali de que é mais um assunto Nutelinha, que é uma coisa mais leve pra massagear o seu ego, as lives não tem esse perfil não, tá? A gente dá uns tapas na cara, a gente sacode, fala, acorda pra vida, vamos lá agir. Assim, eu sou muito feliz em ter conquistado esse público. Porque no início, quando eu trazia esses papos maduros, o pessoal não ficava na live. Vocês não estão entendendo. Eu ficava muito frustrada. A galera saía, a live ficava ali só com um pouquinho de gente. E eu fico muito feliz de ter alcançado esse público que quer uma mudança de fato. Então sejam muito bem-vindos. Às 5h30 da manhã a gente faz aí as lives informativas. Venha com as suas perguntas, com seus questionamentos. Sugiram temas pra gente dialogar aí juntos, tá? De segunda a sexta, às 5h30. Pode falar das suas, Mar. Fala que você retorna, na verdade, no próximo ano, né, pessoal? Pessoal, eu também faço live aqui no TikTok, só que é bem provável que esse finalzinho de novembro e dezembro todo eu nem apareça por aqui, tá? Então eu vou retornar as minhas lives somente em janeiro. Mas, olha só, isso não é certo, tá? Então, quem tiver o interesse em assistir as minhas lives,
me segue aqui, porque eu sempre posto. Quando eu vou fazer live, eu posto nos stories. Eu sempre posto. Mas por quê, né? Que eu só vou voltar a fazer em janeiro. Eu tô passando por algumas questões pessoais que eu tô precisando resolver e isso tá demandando muito do meu tempo. Então, assim, eu vou reforçar aqui, eu já falei isso, eu tô mexendo com uma obra muito grande, inclusive eu não tô na minha casa, eu tô aqui na casa da minha mãe por conta disso. Então, assim, eu quase não estou tendo tempo. Por quê? Tem a Marcela psicóloga, a Marcela dona de casa, que também precisa ir lá ver a obra, como que tá o andamento. Então, eu não estou achando tempo, né, para fazer as lives. Mas, se eu resolver fazer live durante esses dias aí, finalzinho de novembro, ou até mesmo em dezembro, me sigam, porque eu vou postar aqui nos stories, tá? Mas as minhas lives vai voltar com a frequência normal somente em janeiro, com um novo horário, com uma nova frequência, ok? Legal, eu tô animada para essa volta e para ver a parte ali O Ricardo falou uma coisa importante. Pessoal, eu não tô fazendo live, mas tem live no YouTube pra vocês assistirem, tá? Ó, nem podia falar, desculpa, pessoal. Nem tem problema, viu? O que eu falo sempre nunca deu nada. Eu tô achando que... Bom, sei Eu lá. tenho falado também. YouTube, Instagram, já liberei já. Eu também, faz tempo. Fala que derruba live se falar o nome de outra plataforma. Então... Tá bom saber dessa atualização, então. Deixa eu ver se eu consigo... consegui, eu tava tentando voltar. Gente, eu fazia live de segunda a sexta, mas mudei, diminuí um pouquinho a frequência, porque faz um ano que eu tô nessa de fazer lives todos os dias, e tem uma hora que traz um cansaço mental mesmo ali pra gente, então eu resolvi fazer essas pequenas pausas, né, dar esse distanciamento. Então as minhas lives, elas acontecem de segunda, quarta e sexta, tá? 3 vezes na semana, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Fora o quadro aqui que a gente tem na segunda, às 10h30, né? Mas normalmente vai ser de segunda, quarta e sexta, 9 horas. Aí eu trago temas de vários... tá em ritmo de Natal, Ricardo, exatamente. Trago temas de vários assuntos. Também vou tirar um recessozinho aí, 2 semaninhas sem live, mas vai ser bom para dar um respiro maior, pra gente voltar com tudo no próximo ano, né? Porque ainda tem um ano que vem inteiro aí pra gente. Então vamos dar uma descansada, até pra gente voltar com mais energia, né? Então é isso. Sigam aí os 3 perfis, tá? Nos perfis das meninas é só clicar nesse maisinho que aparece do lado do nome delas. Então clica no mais ali do lado da psicóloga Patrícia e no mais do lado da Psi Marcela aí, que vocês já acompanham o perfil delas, tá? E sigam o meu aí também pra vocês não perderem. As lives elas vão pro YouTube, é verdade, tá? Só procurar lá no YouTube. Oi, Alexia, bom dia, Psi, seja bem-vinda. Eu acho que é isso, né? Eu não vi mais perguntas. Eu não vi, vocês viram? Eu não vi mais perguntinhas aqui. Eu acredito que a galera tenha conseguido responder, ou melhor, perguntar tudo aqui, né? Ricardo, enquanto isso, praticamos leitura, é isso aí. Pessoal, segue bastante, que tá vindo novidade com a Paty, com a Rafa, segue bastante aí, que ano que vem é ano de mudanças. É isso. Por isso que a gente tá já fazendo essas pequenas modificações já agora, para ano que vem já vem com tudo. Com todas as novidades já. Perfeito? Bom, acredito que seja isso, né? Galera, acho que as perguntinhas pararam. Quero agradecer, então, a participação de todo mundo. Obrigada, viu, pessoal? A live foi super produtiva. Conseguimos trazer esse assunto tão importante, né? Vocês perguntaram, foi bem legal. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Lembrando que toda segunda a gente tá por aqui, segundas-feiras. Se tiver alguma mudança, a gente manda no status, posta no status. Vocês só ficarem de olho, mas por hora a gente vai seguindo, tá? Vai ser um projeto que a gente nunca vai abandonar, já que vocês gostam bastante, né? Então é importante. Obrigada pelos 33.1k de likes. Muito obrigada, gente. Certinho? Obrigada pelos feedbacks, viu? Esperamos que vocês tenham gostado aí das lives, tá bom? Querem falar mais alguma coisa, meninas? Ou podemos encerrar? Acho que não, né? Então, obrigada pela participação. Na semana que vem vai ser no perfil da Má, eu acredito, né? Depois de mim, Marcela, depois da Paty, depois eu de novo daqui 3 semanas. Então vai ser lá no perfil da Marcela. Sigam aí pra não perder segunda-feira que vem, tá bom? Bom, é isso, gente. Vou então encerrar. Boa semana pra vocês, viu? Boa semana pra nós.
Nos vemos aí na próxima. Obrigada a todo mundo que chegou. E é isso, gente. Até mais, viu? Até a próxima. Obrigada, meninas. Até mais. Tchau, tchau.